Por volta das 20 horas da noite de Israel, de 27 de outubro, 16 horas da tarde de Brasília, o Gabinete de Guerra israelense ordenou o início dos bombardeios mais ferozes já registrados pela Força Aérea Israelense em todo o norte, centro e sul de Gaza. Isso permitiu liquidar com cerca de 150 túneis, bases de refúgio e também postos de terroristas. Esse início de levante permitiu às forças terrestres, no dia, iniciar sua tão aguardada entrada em Gaza, com combatentes, infantaria mecanizada, veículos blindados, blindados pesados de combate, helicópteros de ataque H-64 Apache e outros equipamentos aéreos como drones, pela cidade de Beit Hanon, ao nordeste, e objetivando enfraquecer o lado armado do sul do Hamas, além dos ataques iniciais terrestres de Israel por Beit Hanon. Houve ataques aéreos de saturação perto da cidade de Khan Yunis. Além do ataque terrestre por Beit Hanon e Khan Yunis, o exército de Israel também lançou uma incursão terrestre em direção a Burej. É o local mais adequado para lançar um ataque do norte da reserva natural de Wad Gaza e do riacho Wad, que flui através da região. Tudo ocorreu conforme os planos israelenses. Então chegou o final de semana. Israel precisava estabelecer um perímetro de estabilidade na costa oeste com o Mediterrâneo em Gaza, bem como um caminho de incursão favorável ao centro da entrada por Beit Hanon, mas conseguiram expandir além do perímetro estratégico. As forças terrestres passaram a operar com centenas de blindados pesados Merkava MK4 e MK3, veículos de tropas Nemer, veículos antiminas, sapadores, tratores, Caterpillar D9R, entre outros equipamentos. O trabalho de inteligência foi impecável. Percebam a exposição estratégica dos blindados de combate em terreno aberto. Isso mostra que o cenário à frente foi estabilizado e as tropas estavam organizadas em posição de defesa e ataque como deveriam ficar, ou seja, flancos com infantaria e blindados leves apoiados por blindados pesados. A Força de Defesa de Israel divulgou imagens dos caças de combate envolvidos nos bombardeios massivos de apoio às tropas terrestres. Percebam a operação de F-15D, F-15A, F-15I e F-16I das bases aéreas de Tel Nof e Hatzerim. Não houve divulgação de Israel se utilizou ou não caças F-35I Adir, mas muito provavelmente que sim, pelo fato do furtivo de fabricação americana possuir amplas capacidades silenciosas de ataque e provavelmente utilizando contra drones aéreos e mísseis de apoio. Em 15 de março de 2021, por exemplo, os F-35I abateram 2 drones iranianos que transportavam armas para a faixa de Gaza. Este foi o primeiro abate e interceptação operacional realizado pelo F-35 israelense. Enquanto as ofensivas continuavam, o porta-voz da IDF mandou uma mensagem urgente para todos os civis de Gaza saírem imediatamente da região norte e da cidade de Gaza. Foi uma ordem de evacuação imediata e temporária, dizendo ainda que o Hamas está usando mesquitas e hospitais como escudo. Durante toda a noite e dia, os blindados de batalha principais, Merkava, eram apoiados por escavadeiras blindadas D9 e veículos de engenharia blindada Puma, que limpavam o caminho pela costa do Mediterrâneo em direção à cidade de Gaza, o alvo principal de Israel nesta operação do norte. As forças de engenharia, em cooperação com o pessoal da administração civil, revistavam casa por casa, edifício por edifício, interrogavam suspeitos e prenderam ao menos 3 pessoas procuradas ainda no sábado. E quando haviam suspeitas fortes, derrubavam as casas para interromper o acesso do Hamas. Com a crescente tensão na guerra e entre as nações árabes, um número significativo de cargueiros C-17A Globemaster III e C-5M Super Galaxy, o maior avião no inventário da USAF, passou a pousar nas áreas do Oriente Médio e ao sudeste da Europa, como um sinal de que os Estados Unidos estariam se preparando para uma possível grande crise na região e uma missão de evacuação não poderia ser descartada, bem como também estavam relacionados com os carregamentos dos sistemas antimísseis Patriot e Terrad para a região.
Isso porque a Jordânia, de acordo com a Reuters, disse que o porta-voz do exército do país, o general Mustafa Iyar, disse à mídia estatal que a Jordânia solicitou aos Estados Unidos que implantassem uma série adicional de baterias e mísseis Patriot MIM-104, a fim de reforçar suas defesas, uma reviravolta interessante. As evidências sobre esta provável implantação na Jordânia surgiu ainda no domingo, após ao menos 9 aeronaves de transporte do tipo C-17 dos Estados Unidos transportarem sistemas de defesa aérea Patriot das bases americanas de Fort Sill e Fort Liberty para a base aérea de Muhaffaq al-Sabd, na Jordânia, que fica a 200 quilômetros da primeira fronteira com o Iraque. Isso estabeleceu um escudo aéreo para Israel e propriamente para os Estados Unidos na região contra ofensivas bélicas partindo do Irã ou qualquer outra nação pelo Golfo Pérsico, norte da Arábia e sul da Síria, rumo à Jordânia e Israel. No domingo, as ofensivas terrestres continuaram flanqueando a cidade de Gaza, da costa do Mediterrâneo à periferia por Beit Hanun. Percebendo o enfraquecimento gradual da organização, os principais líderes do Hamas afirmaram que estavam dispostos a libertar todos os reféns detidos em troca dos 6.000 a 10.000 membros do Hamas e da Jihad Islâmica que estão presos em locais em todo Israel. Isso seria correto por parte de Israel negociar com eles e libertar os terroristas? O que vocês acham? Deixem suas opiniões nos comentários. Percebam nessas imagens a posição dos tanques de batalha Merkava Mk4 e os blindados de transporte de pessoal Nemer, mantendo uma posição de tiro protetora perto dos tratores blindados D9 e dos veículos de engenharia Puma, enquanto continuam abrindo caminhos no norte de Gaza, em duas principais frentes, para se chegar com o maior número de tropas até a cidade principal ao longo dos dias. É interessante o cerco israelense desde Beit Hanun, a porção da fronteira de Erez, que havia sido a saída dos terroristas em 7 de outubro, e o flanco de Burej pela reserva natural de Wadi Gaza, o que encurralaria os terroristas, ao mesmo tempo permite o corredor humanitário pela estrada principal ao centro. Desta missão difícil em cortar de uma vez por todas o coração do Hamas, Israel tem se preocupado com uma crise generalizada com a entrada do Hezbollah pelo norte, apoiado pelo Irã. Em resposta aos lançamentos do território libanês, caças de Israel atacaram vários alvos terroristas do Hezbollah. Durante o ataque, foram destruídas infraestruturas, incluindo um complexo e pontos de observação do Hezbollah no Líbano e também na Síria. Mas acredito que ainda não fizeram um levante com foguetes e drones ou incursão terrestre pelos recentes avisos imediatos dos Estados Unidos em possível retaliação, inclusive contra os próprios iatolás, com a presença anunciada de frotas navais pela região. O Pentágono, a partir de altas autoridades, anunciou que o grupo de ataque de porta-aviões do Dwight Eisenhower havia passado pelo Estreito de Gibraltar e entrou no Mar Mediterrâneo. Estará mais perto de Israel em alguns dias. Mas algo estranho aconteceu no domingo. Oficiais americanos haviam dito para a CNN que o grupo de pronta resposta anfíbia liderado pelo USS Bataan e a 26ª Unidade Expedicionária da Marinha com 2.000 fuzileiros chegariam muito em breve ao leste do Mar Mediterrâneo, a partir do Mar Vermelho. Oficialmente, o Pentágono não confirmou e também não se manifestou a respeito desse vazamento. No entanto, 4 horas depois, um alto funcionário da Defesa dos Estados Unidos disse que a embarcação anfíbia da 5ª Frota Naval, o USS Bataan, permaneceria no Mar Vermelho com o USS Carter Hugh e o Mesa Verde e não será transferido para o Mediterrâneo Oriental. Isso significava que o USS Bataan não irá de fato para o Mediterrâneo como apoio à 6ª Frota Naval Americana, com 2.000 fuzileiros adicionais, como mais cedo havia sido anunciado. Como havíamos publicado em nosso Twitter, não é comum os Estados Unidos anunciarem mobilização militar e posteriormente negar ou abortar a missão, principalmente num teatro de grandes tensões no Oriente Médio. Tem a ver então com as tensões do Golfo Pérsico e Iêmen, ameaças cada vez mais crescentes terrestres e aéreas? São hipóteses, e as causas certamente os americanos sabem muito bem.
O final de semana de operação israelense seguiu então com a inteligência, orientando a Força Aérea sobre as posições dos terroristas e estruturas a serem eliminadas em terra, bem como prosseguindo incursão terrestre, apoiando cavalaria pesada sob apoio aéreo. As primeiras informações de que o Hamas estava perdendo força e o controle da cidade de Gaza foi a partir de saques dos civis em casas e áreas abandonadas, enquanto Israel aumentava a pressão para desmantelar a governança e a infraestrutura do Hamas. Neste momento de incertezas, qualquer erro de cálculo ou apoio político em favor dos terroristas poderia inflamar nações muçulmanas contra qualquer cidadão israelense e judeu. E foi exatamente o que aconteceu. O presidente turco Erdogan inflamou sua população de maioria islâmica a se revoltarem contra o povo de Israel. No sábado, Erdogan conseguiu reunir mais de 200 mil pessoas pelas ruas e, nos 100 anos de aniversário da República Turca, mostrou a força militar terrestre, naval e aérea da nação como demonstração de força contra Israel e qualquer outra nação. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, disse que diplomatas na Turquia foram ordenados a retornar ao país para que Israel possa reavaliar as relações Israel-Turquia, após Erdogan iniciar um levante de protesto contra Israel em todo o país. Simpatizantes dos terroristas na República Russa do Daguestão também invadiram a pista e todo o aeroporto internacional de Makachakla após informações vazarem em grupos russos de que passageiros judeus e israelenses pousaram de Tel Aviv na região. Os islâmicos cercaram o avião dos passageiros, gritaram ordens de ataques para matar os civis inocentes por serem israelenses. Como a polícia russa não conseguiu impedir os islâmicos de invadir o aeroporto e atacar os passageiros, a Guarda Nacional Russa precisou atuar e iniciou a prisão dos terroristas. O risco aos estrangeiros na área do Cáucaso, principalmente norte, eleva-se a cada minuto. Ainda espanta Israel e algumas nações ocidentais não emitirem alertas aos seus cidadãos na região para a evacuação imediata. O cerco étnico está muito radicalizado. Após a intensificação da crise, a companhia aérea israelense não sobrevoará mais o espaço aéreo da Arábia Saudita. Isso prejudicará diversas viagens que voltarão a esquemas de escalas. Por exemplo, os voos de Tel Aviv para a Tailândia, 8 horas e meia, deve demorar agora 11 horas e meia. O próximo, certamente, será a Turquia. Existem 11 companhias aéreas que voam de Israel para a Turquia. A rota mais popular é do aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, para Istambul, pelo aeroporto de Sabiha. Israelenses divulgaram ainda que receberam apoio da inteligência militar dos Estados Unidos a partir do uso de drones aéreos MQ-9 Reaper de vigilância e reconhecimento que sobrevoam o Mediterrâneo até as áreas de Khan Yunis e fronteira com o Egito. Desde o início dos combates, as forças de defesa de Israel, sob o comando do Norte, frustraram esquadrões terroristas em território libanês, a maioria deles antes mesmo de terem completado a sua missão e disparado contra Israel. As forças de infantaria, comandos, tanques e artilharias, juntamente com aeronaves, continuam em alta prontidão de defesa e trabalham o tempo todo para remover a ameaça em Gaza e no Líbano. Estamos acompanhando esse desfecho e venha visitar a loja do Área Militar. Temos as melhores camisetas, canecas e com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar. E gostou então desta análise? Quer receber mais vídeos como este? Então se inscreva e ative o sino de notificação.